Boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo e vou começar a apresentar o trabalho sobre árvore geradora mínima, fazendo uma análise comparativa entre Kruskal, Prim com heap binário e Prim com heap de Fibonacci. O objetivo do nosso trabalho foi comparar o desempenho em tempo de 3 algoritmos gulosos, usados para criar uma árvore geradora mínima, né? O algoritmo de Kruskal, o algoritmo de Prim com heap binário e o algoritmo de Prim, só que com heap de Fibonacci. Fazer uma verificação, né, em grafos esparsos e densos para analisar se a teoria, se na complexidade teórica dele se diz de fato na prática. No caso, a gente deveria começar definindo, né, o que é uma árvore geradora mínima. Ela é definida como dando um grafo convexo e ponderado, como nesse daqui. A árvore geradora mínima desse grafo é um subconjunto de arestas, né, desse grafo que liga todos os vértices com o menor custo total possível, sem formar um ciclo. Se trata de um problema de otimização, no caso, de um grafo tendo diversos usos em redes de computador, em redes de telecomunicações, né, circuitos eletrônicos, entre outros. E um dos primeiros algoritmos que a gente vai falar é o algoritmo de Kruskal, que eu vejo ele como mais simplesinho, né? Ele funciona da seguinte forma: você tem um grafo G, né? A gente vai pegar todas as arestas desse grafo e ordenar, né, pelo seu peso em ordem crescente e considerar cada vértice um conjunto separado. Depois a gente analisa a aresta de menor peso e verifica se os vértices dessa aresta estão em conjuntos diferentes. Se sim, essa aresta passa a fazer parte da árvore geradora mínima. Caso contrário, ela não vai fazer parte, né? Ela só é descartada. E assim a gente vai para a segunda aresta, né? Aqui no caso a gente tem o slidezinho mostrando isso. A gente ordena as arestas para o peso crescente, cria um conjunto para cada vértice e a gente começa com a árvore geradora vazia. Para cada aresta, né, você tem os seus vértices e o peso da aresta. Em ordem crescente, a gente verifica se ambos não fazem parte do mesmo conjunto. E caso não façam parte do mesmo conjunto, a gente adiciona, né, ambos os vértices à árvore geradora mínima. A gente adiciona a aresta à árvore geradora mínima, né? E em seguida adiciona eles ao mesmo conjunto, né? Adiciona eles eles têm que agora fazer parte do mesmo conjunto, né? E repete até que você tenha V-1 arestas na árvore geradora mínima. No caso, vértices menos 1, a quantidade de vértices que você tem no grafo, menos 1 é o que você vai ter de arestas na árvore geradora mínima com esse algoritmo. Agora no algoritmo de Prim a gente vai ter uma abordagem diferente. Em vez da gente se preocupar com arestas, a gente vai agora se preocupar com vértices. No caso do algoritmo de Prim, ele inicia em um vértice e vai andando pelo grafo, adicionando as arestas ao longo do que ele explora o grafo, né, a árvore geradora mínima. Ele começa em um vértice aleatório, né, coloca a distância para todos os outros vértices como infinito, menos o vértice que ele iniciou, né, e coloca todos os vértices do grafo em uma fila de prioridade e começa com a árvore geradora vazia. Enquanto a fila de prioridade não tivesse esvaziado, fila de prioridade que também é sinônimo de heap, a gente vai tirar o vértice com a menor chave e adicionar esse vértice e sua aresta, né, à árvore geradora mínima. No caso, o vértice com a menor chave do min heap, né, da fila de prioridade, é justamente o vértice cuja aresta tem o menor custo. Então a gente está essencialmente adicionando a aresta com menor custo à nossa fila de prioridade, a nossa árvore geradora mínima. Mas ele não para aí. Para cada vizinho, né, que ele encontrar, agora ele vai atualizar o custo de chegar nos outros vértices. Nessa parte de atualizar o custo que ele vai fazer para cada vértice,
né, ele vai usar justamente o decrease key. Vai usar justamente o decrease key. O decrease key é uma função do heap, né, não é do algoritmo de Prim exatamente, mas é do heap do que o algoritmo de Prim está usando, que é a principal diferença entre o algoritmo de Prim com heap binário e o algoritmo de Prim com heap de Fibonacci. Se você for ver, o decrease key com heap binário, ele é o log de V, né? Já o heap de Fibonacci, o decrease key, ele é O de 1, ele é constante, né? No caso, a complexidade, isso é um impacto tão grande que a complexidade do Prim com heap binário é E vezes log V, enquanto que a complexidade do Prim com heap de Fibonacci é E mais V log V. Ou seja, as arestas que estavam multiplicando, agora elas estão somando, né? Para um grafo denso, onde a maior parte do custo operacional vai ser justamente com as arestas, né? Isso aqui é um desempenho, um ganho de desempenho considerável. Mas não é só isso, né? Não é só o heap não é só o heap que faz funcionar o algoritmo, né? O heap de Fibonacci, ele também tem seus problemas. Ele tem uma estrutura mais complexa. Ele tem ponteiros múltiplos, vistas circulares, duplamente cadeadas, sabe? E ele acaba criando um overhead estrutural considerável, que pode ser maior, né? O overhead pode ser maior do que o ganho que ele tem, né? O ganho teórico que ele teria em grafos pequenos, né? Enquanto que o heap binário, ele é amplamente suportado, ele é amplamente implementado em diversas linguagens de programação, e ele tem um desempenho considerável em grafos densos. Não é como se o heap de Fibonacci fosse ser infinitas vezes melhor que o heap binário. Ele tem uma discrepância considerável, né? É um ganho considerável a se ter, por isso que essa discussão existe para início de conversa, né? Mas ele depende de grafos que sejam realmente bem grandes e bem complexos. Agora falando sobre metodologia, desenvolvemos um gerador de grafos em C++, que primeiro constrói uma árvore geradora básica, garantindo conexidade, e depois adensa o grafo até a densidade desejada. Definimos os grafos espaços como E igual a 2V, sendo uma função linear, e grafos densos como E igual a 1/4 de V ao quadrado, tendo um crescimento quadrático, respeitando o limite teórico de E menor ou igual a V vezes V menos 1 sobre 2. Finalizando sobre a metodologia, testamos 5 tamanhos de grafo para cada densidade, com 30 execuções aleatórias por configuração, medindo o tempo médio e desvio padrão com a biblioteca Chrono do C++. Para o heap de Fibonacci, usamos a implementação da biblioteca Boost, que por padrão é o max heap. Então criamos um comparador customizado para transformá-la em min heap compatível com o Prim. Agora falando sobre os resultados. Para grafos esparsos, o Kruskal foi consistentemente mais rápido, com o Prim heap binário ficando entre 12% e 35% mais lento, conforme o grafo cresce. Já o Prim com heap de Fibonacci ficou de 3 vezes a 4 vezes mais lento que o Kruskal nessas configurações. Para grafos densos, o cenário se inverte, já com vértices igual a 50. O Prim binário é o mais rápido. Conforme o grafo cresce, essa vantagem se intensifica. Em V igual a 800, o Kruskal consegue chegar a ser 10 vezes mais lento que o Prim com o heap binário. Aqui o custo assintótico de E log E do Kruskal realmente domina. Quanto ao heap de Fibonacci, ele começa 72% mais lento que o heap binário em V número de vértices igual a 50, mas essa diferença cai para 14% em V igual a 800. Ou seja, ele converge para um desempenho competitivo conforme o grafo cresce, exatamente como a teoria prevê. Resumindo essa tabela, em grafos esparsos o Kruskal vence,
prim binário é intermediário e prim Fibonacci é o pior. Em grafos densos, prim binário vence. Prim Fibonacci é competitivo, às vezes superando o binário em instâncias maiores. E Kruskal fica sendo claramente pior. Optamos por usar a biblioteca Boost em vez de implementar o heap de Fibonacci do zero, porque sua estrutura é bem complexa, envolve ponteiros, listas circulares e operação de consolidação. E uma implementação manual teria alto risco de problemas, otimização. Isso garante que os 3 algoritmos rodem no ambiente em C++, tornando a cooperação mais fácil e justa. Vai se destacar que usar uma biblioteca genérica pode adicionar um overhead diferente do Fibonacci puro, da teoria. E pode ser que isso explique o desempenho abaixo do esperado nos grafos esparsos. Como guia prático para grafos esparsos, Kruskal é a escolha mais simples e eficiente. Para grafos densos, prim com heap binário já entrega excelente desempenho com implementação mais simples que o Fibonacci. O heap de Fibonacci só se justifica em grafos extremamente grandes e densos, onde seu overhead deixa de ser relevante. Com isso a gente fecha a apresentação. Muito obrigado pela atenção. As referências que nós usamos para esse trabalho, esses dois, o Zhang e Maura, eles são trabalhos semelhantes. Eles têm a mesma ideia de fazer essas comparações na árvore AGM. E o Fredman e o Tarjan, ele é a base teórica para o Fibonacci Heap. O Corbin ele foi utilizado para consultas.